Fala pessoal, tudo bem? Professor Gilvan aqui na área. Vim trazer para vocês comentar um pouquinho sobre o nosso checklist pré-operatório da tomografia computadorizada de seios paranasais antes da cirurgia endonasal. É importante que todo cirurgião que vai operar desde um septo até uma sinusectomia mais avançada, um tumor, ele tenha ali alguns parâmetros de segurança para observar na tomografia pré-operatória. E uma forma de não esquecer o que a gente deve checar ali, basicamente, é usando um mnemônico chamado CLOSE. O close é um mnemônico, cada letrinha ali representa uma estrutura com suas variações anatômicas que devem ser lembradas, devem ser observadas aí na tomografia. Ele foi publicado primeiramente num artigo da revista Radiology, o pessoal da Califórnia, que elucidou ali, classificou diferentes estruturas na tomografia e colocou esse mnemônico para a gente não esquecer ali de observar na tomografia e evitar as complicações. Então bora lá! O C representa cribriforme, placa cribriforme ou Keros. O L, lâmina papirácea. O O, onode, célula de onode. O S, de seio esfenoidal ou esfinoid sinus. E o E, de etimoidal anterior, artéria etimoidal anterior. Então, bora falar um pouquinho sobre a placa cribriforme primeiro. Que a gente não pode esquecer. O que o cirurgião tem que observar na tomografia de seios da face, na placa cribriforme especificamente? Na verdade, a gente precisa medir a altura da lamela lateral ou da fossa olfatória, tá? Trouxe aqui essa representação em desenho para vocês para a gente lembrar que as fossas olfatórias podem ter alturas diferentes, existem muitas variações anatômicas e cada paciente ali vai apresentar uma altura de fossa olfatória, às vezes até uma assimetria de um lado para o outro. Então, a primeira aqui, que é a nossa fossa olfatória mais rasinha, é um Keros tipo 1, né? Ele vai de 1 a 3 milímetros de altura e representa 30% dos pacientes. Agora o Keros tipo 2, que é um tamanho intermediário, vai de 4 a 7 milímetros e representa 49% dos pacientes, a maioria. E o Keros tipo 3, que é aquele que mais preocupa o cirurgião, é aquele que tem maior profundidade e é mais fácil de você alcançar com uma pinça ali quando você for mexer ali no etimoide mais alto, tá? Então, 21% dos pacientes têm o padrão tipo 3 e ele vai de 8 a 16 milímetros e confere um maior risco de fístula licórica, dependendo do tipo de sinusectomia, de onde você vai mexer, tá? Então é sempre importante a gente observar o Keros do paciente, medir ali e atentar para a altura da lamela lateral ou da fossa olfatória. Aqui vou trazer um desenho aí para vocês, na verdade, tirar o desenho e mostrar no real como é que funciona. Então aqui é um Keros tipo 1, uma fossa olfatória bem rasinha, um Keros tipo 2, que é o que a gente encontra mais comumente, felizmente, e um Keros tipo 3, que é aquele mais profundo, uma lamela lateral super alta, com uma fossa olfatória super alta também, que com certeza agrega um risco maior de fístula nas abordagens endonasais mais avançadas. Tá joia? Então, saindo ali da nossa cribriforme, vamos continuar no close, dessa vez no L, na lâmina papirácea, tá? De lâmina papirácea, bem simples o que vocês têm que saber. Só lembrar que a lâmina papirácea representa a parede medial aqui da órbita, tá? E normalmente a gente precisa ver se ela não está deiscente, né? Quando ela está deiscente, a gente consegue ver num corte coronal ou num axial que ela passa aqui, ela vai se projetar para dentro do etimoide, às vezes além do nível do seio maxilar. Tá joia? Então aí tem uma deiscência, é mais fácil de você inadvertidamente ali pegar e quebrar a lâmina papirácea, tá bom? O que mais precisa observar? Nos casos de trauma, se existe alguma fratura ou se teve alguma abordagem prévia, se houve alguma fratura, e também o contato dela ou a relação dela com o uncinado. Aqui a gente está vendo nesse corte coronal que o processo uncinado ele se insere aqui na lâmina papirácea, que é um sítio de inserção dos mais comuns no uncinado, e que há um espacinho aqui que é fácil da gente ir ali com o cóton e descolar um uncinado. Nem sempre existe esse espaço, às vezes o uncinado está atelectásico em relação à lâmina papirácea, então você tem um risco maior na sua uncinectomia, de repente vale a pena usar um backbiter ali para fazer, de pegar a lâmina papirácea inadvertidamente na hora da uncinectomia, tá bom? E voltando ali para o nosso close, agora a célula de onode. Célula de onode é uma variação anatômica que é bem frequente, alguns estudos falam em torno de 10 a 15%, que consiste no quê? É uma pneumatização anormal do etimoide posterior. Então o onode, ele é uma célula etimoidal posterior que se pneumatizou demais, que ela foi envolvendo ali lateral e superiormente o nosso seio esfenoidal. Então reparem, não é normal o esfenoide ter essa septação aqui horizontal. Aqui a gente tem um exemplo de um esfenoide que tem septação horizontal dos dois lados. Na verdade, essa septação ela é a representação do nosso onode, aqui superiormente, onde mostra esse asterisco. Tá? Então o onode vai ser sempre essa célula superior
e lateral ao seio esfenoidal quando ele existe. Aqui uma representação no axial, só para a gente relembrar por que o onode ele é tão importante, tão especial. Aqui na vista axial a gente vê que é um etimoide posterior que ele veio aqui mais lateralmente ao esfenoide. Até confunde a gente na hora da cirurgia e pode dar a impressão que a gente já está no esfenoide quando na verdade estamos no onode. Estamos no etimoide posterior ainda. E é importante porque quando o etimoide posterior ele pneumatiza, aqui lateralmente superiormente ao esfenoide, ele pode englobar o nervo óptico e a artéria carótida interna. Essas estruturas podem estar flutuando ou podem estar relativamente deiscentes ali dentro do onode e representar um risco ali de sangramento ou de cegueira para o paciente. Então, é uma estrutura de fundamental importância. Tá joia? Agora, passando ali para o nosso seio esfenoidal. Já que falamos de onode, agora vamos descer um pouquinho e falar do esfenoide em si. Do esfenoide, a gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, das estruturas da parede lateral do esfenoide. Aqui eu trouxe uma fotinho para a gente relembrar quais são elas. Vamos passando aqui, do nosso asterisco azul primeiro. Bem fácil, a estrutura que está aqui mais lateral na parede do esfenoide, que é a carótida interna. Depois, o nervo óptico que está aqui em cima, ele está mais medial em relação à carótida e ao processo clinoide anterior, e por vezes forma esse recesso aqui, que é o nosso recesso óptico carotídeo. Tá? Então é importante ver se não existe nenhuma deiscência. Alguns estudos falam em deiscência da carótida interna em torno de 20, 25%, do nervo óptico em torno de 8%, mais ou menos, tá? Mas pode ter muitas variações. E aí, descendo um pouquinho mais, nosso forame redondo, que é onde passa o V2, ou nervo maxilar, ramo do trigêmeo. Aqui, o nosso canal pterigoideu, aqui dos dois lados, que é onde passa o nervo vidiano. E, por fim, quando há essa pneumatização lateral, a linha imaginária que passa aqui entre o canal pterigoideu e o forame redondo, a gente chama de recesso lateral do esfenoide. É um sítio importante de fístulas licóricas idiopáticas espontâneas, tá? Só para a gente lembrar aí, não esquecer de nenhuma estrutura do nosso esfenoide ali, principalmente as laterais. O que mais que a gente precisa ver em termos de esfenoide? O seu padrão de pneumatização. Agora a gente vai usar o corte sagital para ver isso aqui um pouquinho melhor, tá? Lembrar, tem um padrão conchal, que é o primeiro, que ele é menos pneumatizado, então a pneumatização do esfenoide, ela não vai além dessa linha imaginária aqui anterior à parede anterior da célula, tá? 1% mais comum em criança. Agora o nosso padrão pré-celar, 13%, ele passa um pouquinho da margem anterior aqui da célula, mas não ultrapassa completamente a célula. E o padrão mais comum do adulto, que é o celar, 86% ali em torno dos adultos vão ter esse padrão. Então a gente vai ter uma pneumatização do esfenoide, além do nível da célula turca, que é onde fica a nossa hipófise. Tá joia? Então padrão celar é o mais comum, não esquecer das estruturas laterais do esfenoide também. Tá? Por fim, falar um pouquinho da artéria etimoidal anterior. É aquela pergunta clássica de preceptor ou de assistente na hora da tomografia, falar que estrutura que é essa aqui, o que vocês vão precisar ver, tá perigoso ou não tá. Então, etimoidal anterior. Lembrar que a etimoidal anterior é fácil de identificar ela quando a gente identifica o note ósseo, tá? O que é esse note ósseo? É exatamente esse biquinho triangular, tá? Que está aqui na nossa lâmina papirácea, tá? Ele representa a saída da artéria etimoidal anterior, ali da órbita em direção à base do crânio, tá joia? Então, nem sempre em direção à base do crânio, às vezes ela passa um pouquinho inferiormente, mas é a nossa saída aqui, emergência da artéria etimoidal anterior, que é um ramo da oftálmica, que é ramo da carótida interna. Então, como que a gente acha esse note ósseo? Normalmente, ele vai estar no finzinho aqui da órbita, tá? Então, você vai correndo o seu corte coronal posteriormente, quando for acabando a órbita, ou cerca de um corte, ou no máximo 2 depois, você vai ver esse biquinho, esse triangulinho ósseo, que é a emergência da etimoidal anterior. Uma outra forma de vocês identificarem é encontrando aqui o músculo oblíquo superior e o reto medial. O note ósseo vai estar exatamente entre esses dois músculos, entre o oblíquo superior e o reto medial, tá? E, normalmente, a artéria etimoidal anterior, ela está correndo ali justa à base do crânio, ou seja, ela está no nível da base do crânio ou 2 milímetros abaixo. Essa é a apresentação mais comum dela na maioria dos pacientes. Nesse caso, ela vai estar mais protegida, porque para você alcançar ela lá em cima na sua dissecção, você tem que ir muito longe, e às vezes até passar a base de crânio, que a maioria das pessoas não faz, felizmente. Então, o que a gente precisa observar? Se ela não está deiscente dentro da fossa nasal, se existe alguma pneumatização supraorbitária ali em relação à etimoidal anterior, ou se ela está protegidinha, como esse caso aqui
cursando ali justa a base do crânio. E lembrar que a artéria etimoidal anterior normalmente ela passa num espaço que é o suprabular, então tá logo acima da nossa bula etimoidal, mais ou menos ali para vocês saberem que nível que ela tá passando, tá bom? Bom, existem vários outros parâmetros que a gente poderia analisar e comentar na nossa tomografia, mas esses são os principais ali para levar uma cirurgia endonasal, uma sinusectomia, uma septoplastia, de uma forma segura e não esquecer nenhuma estrutura, não esquecer de olhar nenhuma possível variação anatômica. Então, espero que vocês tenham aproveitado ali e até as próximas aulas. Obrigado!